dia a todos. Começa agora mais uma aula. A aula hoje é de locação topográfica. É a mesma aula que eu fiz ontem por meio de videoconferência e eu estou postando ela agora para quem não participou, para quem participou e quer ver novamente, tá bom? Mas é o mesmo conteúdo. O tema da aula de hoje é rumo e azimuth. E primeiro vocês precisam entender uma coisa que ensinam pra gente desde o fundamental e muitos não conseguem entender. Mas hoje nós vamos entender. Os pontos cardeais, quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, certeza absoluta. Mas existe uma grande chance de você não conseguir se orientar por esses pontos cardeais, tá bom? Algumas observações que vocês precisam entender. Isso aí que vocês estão vendo é uma roda dos ventos. Ela serve justamente para apontar quais são os pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais, perdão. Só que você nunca vai ver o nome norte, sul, oeste, leste completo. Sempre você vai ver só as siglas. Então você precisa entender o que é que significa cada uma delas, tá bom? O N vai ser o norte, também é conhecido como setentrional boreal, mas geralmente vem norte. O S é o sul, conhecido como meridional austral, mas também geralmente vem só o sul. E a observação máxima está nesses dois do lado. O leste, só quem usa L para representar leste é os países de língua portuguesa, mais especificamente Brasil e Portugal. E aí, nos outros países, principalmente os de língua inglesa, eles vão usar o E. E nos aplicativos que vocês podem utilizar, geralmente vai vir E, então eu recomendo que coloquem E, tá bom? Mas é a mesma coisa, é o leste, oeste, também chamado de oriente, nascente ou levante, tá bom? E no lado contrário tem o oeste, que nos países de língua inglesa é conhecido por W e não por O. Então, recomendo que coloquem W, porque a maioria dos aplicativos são feitos lá fora e quando eles vêm para cá, vem com W, mas também é conhecido como Ocidente ou Poente, tá bom? Além desses, tem os pontos colaterais, que são na metadezinha entre um e outro, tá bom? É muito simples você conseguir se orientar. É só você pegar o N e colocar a letra que vem logo depois. Por exemplo, N e leste, nordeste. Norte, leste, nordeste. Norte, oeste, noroeste. Sul. No caso do sul, você pega o S e a outra letrinha. S, que é sul e oeste, sul, do oeste. S, que é sul e leste, sul, deste. Pronto. Só isso. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Mas como eu disse, um dos principais problemas com pontos cardeais é a orientação. A gente fica meio perdido sobre para onde é que fica o sul, para onde é que fica o norte, para onde é que fica o oeste. Meu Deus, eu não sei de nada. Sabe, é muito simples. Esse método que eu vou apresentar para vocês é um método que é utilizado empiricamente desde muito tempo e que utiliza principalmente objetos naturais, tá bom? Coisas da natureza que ajudam a orientar. Se você estiver perdido no meio do mato, isso pode lhe ajudar. Como é que eu sei para onde é o norte? Sabe aquele sol do fim de meio-dia, quando você precisa resolver alguma coisa no centro, pagar um boleto, você fica, meu Deus, que sol quente. Pronto, o sol, quando está no seu ponto mais alto, geralmente é meio-dia, ele está apontando para o norte. Então é só você, não olhe diretamente para o sol, mas você consegue se orientar ali, mais ou menos para onde é o norte. Breno, e onde é o sul, de dia? É o contrário do norte, tá bom? Mas Breno, tá de noite, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho que esperar amanhecer? Não. Acho que todo mundo já ouviu falar, quem não ouviu está perdendo tempo, já devia ter ouvido falar, porque é uma constelação extremamente comum e representativa para o nosso país, que é o Cruzeiro do Sul. Ele fica no céu, claro, dá para ver tranquilo, e só tem aqui no hemisfério sul, tá bom? Eu chamo a atenção para o nome das estrelas, eu sempre acho engraçado. A mais vermelhinha em cima é a Gama do Cruzeiro, e a maior e mais brilhante é a Estrela do Magalhães, também conhecido como Alfa, a nomenclatura técnica é Alfa. Aí os braços da cruz é mimosa e pálida, e tem uma estrelinha que não faz parte da cruz, que é chamada de intrometida, é a mais pequenininha. Mas como é que eu sei para onde é que aponta o sul? Tá vendo esse braço maior da cruz, que é formado por uma linha imaginária entre Gama do Cruzeiro e Estrela do Magalhães? Você prolonga, tá vendo que ela é meio inclinada? Você prolonga ela 4 vezes mais, como se você repetisse e fosse encaixando 4 vezes essa cruz uma embaixo da outra. Aí vai ficar inclinadinha. Quando terminar essas 4 vezes, você desce numa linha reta em direção ao horizonte, você vai ter o sul.
Para saber o norte é só ir para a direção contrária. E o leste e oeste, Breno, é verdade que um é onde o sol nasce, outro é onde o sol se põe? É sim. O leste é onde o sol nasce e o oeste é onde o sol se põe. Só que isso só acontece exatamente 2 vezes por ano. No dia 21 de março, o sol vai nascer apontando para o leste. E no dia 23 de setembro também. No dia 21 de março e 23 de setembro, o sol vai se pôr apontando para o oeste. Breno, o que é que esses dias têm de especial? Nesses dias acontecem o que a gente chama de equinócios. Nesses dias, a luz do sol ela incide diretamente sobre a linha do Equador, então ela está centralizada. Aqui você consegue ver exatamente onde é o leste e onde é o oeste. Nos outros dias vai ter uma leve inclinação para um lado, para um hemisfério ou para o outro. Então você não vai ter o leste exato, mas você vai ter mais ou menos o que é o leste. Então, caso de realmente for necessário, pode seguir que também dá certo. Agora que já aprendemos as direções, já podemos se localizar, você já se localizou, vamos entender uma coisinha. Na topografia, você precisa fazer a angulação para pontos. Se você marca um ponto qualquer, você precisa saber quais são os ângulos que são feitos através desse ponto, até chegar nesse ponto, entendeu? Os ângulos a gente vai considerar dois, ou vai ser rumo ou vai ser azimuth, tá bom? São dois tipos. O rumo, ele sempre vai começar no eixo norte-sul. Ou ele vai começar no sul ou ele vai começar no norte. Nunca no leste ou oeste, nunca. E ele sempre só vai conseguir medir até 90 graus, só vai de 0 a 90 graus, tá bom? Então no máximo vai do sul ao leste, ou do sul ao oeste, ou também, né, se partir do norte ao oeste, do norte ao leste, tá bom? Nunca do norte ao sul ou do sul ao norte, porque aí passaria de 90, seria 180 graus, tá bom? Não existe rumo negativo, sempre vai ser positivo. E você precisa, isso é o mais importante, sempre indicar, quando for um rumo, além da angulação, por exemplo, no ângulo 1, vamos que seja 45 graus de angulação. Além de dizer que é 45 graus, você tem que dizer qual é a direção. Porque senão, se você disser que é só 45 graus, pode ser 45 graus saindo do norte em direção ao leste, 45 graus saindo do norte em direção ao oeste, 45 graus saindo do sul em direção ao oeste, 45 graus saindo do sul em direção ao leste. Não dá certo, está errado, tá bom? Você precisa dizer qual é a direção que esse rumo está tomando. E você pode ter 4 opções, que a gente chama de quadrantes. São esses que eu estou apresentando para vocês agora aqui do lado. Primeiro quadrante, que é entre o norte e o leste, a gente chama de nordeste, que é o mesmo ponto colateral. O segundo quadrante, do sul, entre o sul e o leste, vai ser o sul-deste. No terceiro quadrante, do sul para o oeste, é sul do oeste. E no quarto quadrante, do norte para o oeste, é noroeste. Ou do oeste para o norte, tanto faz. Entendeu? E o que é o azimuth? A diferença principal do azimuth para o rumo é que ele sempre vai se iniciar do norte. Ele nunca vai se iniciar em qualquer outra direção. Sempre sai do eixo norte. Ele pode ir de 0 a 360 graus. Ele pode ir de norte até norte. E ele sempre vai fazer isso no sentido horário. O que é mais legal no azimuth? Eu não preciso colocar a direção. Porque 270 graus só existe um 270 graus possível, que vai ser o do quadrante, que vai ser exatamente no oeste. Já que ele só gira em um único sentido, no sentido do ponteiro do relógio, no sentido horário. Vamos fazer exemplo para ver se vocês entenderam. Primeiro exemplo. Breno, presta atenção que isso na aula deu bastante trabalho, o pessoal confundiu, realmente eu devia ter feito de outra forma. Mas vocês têm que prestar atenção no número. Essas linhazinhas são ângulos, tá bom? Só não coloquei o valor, são exemplos. Vocês têm que prestar atenção nos números. Por exemplo, o último ângulo, o ângulo mais interno, é que é o ângulo 1, tá bom? Então olhem para o númerozinho. Quando eu estiver falando 1, 2, por aí vai. No exemplo 1, é azimuth ou é rumo? Lembra que rumo só vai até 90 graus, só está contido em um único quadrante. Tá vendo que o ângulo 1 ele passa pelo quadrante 1, passa pelo quadrante 2, passa pelo 3 e finaliza no 4? É impossível ser rumo, então é claro que ele é azimuth. O 2 é azimuth ou é rumo? Estão vendo que ele está saindo do norte? Então pode ser rumo azimuth? Não. Tá vendo que ele está saindo do norte
mas está indo no sentido anti-horário, azimuth só anda no sentido horário, no sentido ponteiro do relógio. Então, com toda certeza, o 2 é rumo, tá bom? 3. Diga qual rumo, se essa linha 3 aí, a angulação for 85 graus. O que é que eu preciso para definir o rumo? A angulação, que eu já dei, geralmente eu dou nas questões, por isso não precisa se preocupar. Você deve estar perguntando agora. Breno, como é que eu sei qual é o ângulo? Eu dou, não se preocupe. Você só precisa saber brincar com angulação. Se o ângulo é 85 graus, o que é que falta para o rumo? A direção. É só eu olhar qual é o quadrante que ele está inserido. O 3 está no segundo quadrante. O segundo quadrante é o quadrante sudeste. Logo, é 85 graus sudeste. 4. Diga qual azimuth se o ângulo for 250 graus. Tá vendo a linha 4 aí? Que eu acho que deve estar menor do que 250, mas só um exemplo. Se for 250 graus, você só repete a angulação, você não precisa dar a direção, tá bom? Só repete. Se o ângulo é 250 graus, o azimuth é 250 graus. Pronto. 5, tá vendo essa 5? Que sai do norte, tá no quadrante 1. Ela é rumo ou é azimuth? É os dois, tá bom? Essa é uma característica especial do primeiro quadrante. No primeiro quadrante e apenas no primeiro quadrante, o valor do ângulo do rumo é igual ao valor do azimuth, tá bom? Qual é a diferença de um para o outro? Se o azimuth é 80 graus, por exemplo, o rumo é 80 graus nordeste. Se é 80 graus nordeste o rumo, azimuth é 80 graus. A única diferença é que no rumo você precisa indicar qual é a direção. Ok, agora que já aprendemos o que é uma coisa e o que é outra, tem um bônus, né? Você pode transformar o rumo em azimuth e você pode transformar o azimuth em rumo. Breno, agora complicou tudo. Como é que eu faço isso? Muito simples. Tá aí a forma, tira print, anota no caderno, treina antes de dormir, você vai ficar craque. Primeiro quadrante, muito simples. Isso vale tanto para transformar rumo em azimuth, como para transformar azimuth em rumo. Primeiro quadrante, um é igual ao outro. A única diferença é que o rumo tem a direção, tá bom? Para transformar rumo em azimuth, o azimuth no primeiro quadrante vai ser igual ao valor do rumo. No segundo quadrante, é só você pegar 180 e subtrair do rumo. Porque se fosse o quadrante completo, iria até 180. De norte a sul vai até 180 graus. Então é só você tirar o valor do rumo, você vai ter o azimuth. Tá bom? Que ele vai sair do sul. No terceiro quadrante, é só você pegar 180 e em vez de subtrair, você soma. Porque ele passou de 180, ele passou do sul no terceiro quadrante. Ele já está indo em direção ao oeste. Então é só somar o rumo mais o 180. E no quarto quadrante é só você pegar. Se ele completasse a volta inteira, ele faria 360 graus, um círculo. É só você pegar 360 graus, e subtrair o rumo. Vai ter o azimuth. De rumo para azimuth é bem parecido com o de azimuth para rumo. No primeiro quadrante é a mesma coisa, rumo igual a azimuth. No segundo quadrante, para descobrir o rumo, é só pegar 180 graus e subtrair o azimuth. No terceiro quadrante é o contrário, você pega o azimuth e subtrai 180 graus, pelo mesmo sentido que eu disse antes. No primeiro você chegaria até 180 graus, porque você pode chegar até no máximo no segundo quadrante até o sul. Já no terceiro quadrante você tem que obrigatoriamente ter passado de 180. Então, Breno, o que é que eu preciso? Só decorar essa forma, 180 menos azimuth no segundo quadrante, terceiro quadrante, azimuth menos 180. E o quarto quadrante, do mesmo jeito, 360 menos azimuth. Vamos fazer um exemplo para ver se ficou mais fácil de entender? Olha aí, eu marquei um ponto, ponto P1, e eu já descobri que o azimuth dele é isso aí, 315 graus, esse azulzinho. O que é que eu quero agora? Saber o rumo, que eu já dei um spoiler aí de qual é, mas vamos entender por que é esse valor. O que é que eu preciso saber? A primeira coisa, qual o quadrante? Esse aí é o quarto quadrante, o quadrante noroeste, tá bom? Qual é a forma, Breno? Lembra que se completar inteiro dá 360 graus, não completou, falta alguma coisa, o que é que falta? O rumo, para fechar. Então é só você pegar 360 menos o azimuth. 360 menos 315, 45 graus. O que é que eu preciso colocar? Qual é o enfeite que o rumo tem? A direção. 45 graus noroeste, NW. Tranquilo? E se for o contrário, Breno, se for para converter rumo em azimuth? Muito simples. Primeira coisa que você tem que perceber, qual é o quadrante? Esse aí é 1, 2, terceiro quadrante.
Qual é o rumo que eu já tenho? 45 graus. Lembra que se eu tivesse ido só até sul, eu teria 180? Se o rumo está saindo do sul em direção ao oeste, é só eu somar o rumo com 180. Qual é a forma? 180 mais rumo. 180 mais 45, 225 graus. Preciso colocar a direção em azimuth? Não preciso. E aí tá algumas questõezinhas, caso você queira praticar. Se quiser tirar dúvida comigo, pode tirar. Se quiser fazer também. Eu recomendo que faça, mas não é obrigatório, tá bom? Só converter esses azimuths em rumos, tá bom? Essa foi a nossa aula e tenha uma ótima semana.